Olá, olá, esse é o LazuriCast. Eu sou Maria Eduarda Machado. Eu sou Luísa. E hoje nós entrevistaremos a Dona Esmeraldina, que é uma cantora, uma compositora, uma dançarina do Marabás e uma escritora amapáense. Dona Esmeraldina, o que motivou a senhora a ser escritora? A senhora sempre gostou de escrever? Como é que começou? Tudo começou com o meu pai. Gostava muito de ler revistas. Minha trajetória escolar, eu parei aos 16 anos de estudar. Para trabalhar, né, como doméstica, babá, para ajudar ajudando a família. Né? E, de repente, meu pai já estava sentindo partida, né? Ele estava com seus 87 anos. Aí ele começou a falar coisas que quando a gente percebe, quando eu percebi que ele estava querendo deixar uma mensagem. Esse dia ele estava falando, sentado num banco próximo de uma janela e falando muitas coisas sobre a família dele. Aí eu me aproximei e perguntei para ele o que ele estava falando. Aí ele pegou a resposta que ele me disse: minha filha, só que as palavras o vento leva. E quando a gente morre, leva tudo. Daí deu aquele estado assim, que eu estava com o caderno da minha filha, próximo de uma televisão, assistindo a programação da tarde, que na época passava assistindo Pica-Pau Amarelo, e eu estava assistindo, ajudando ela a fazer o trabalho dela de casa. Aí eu comecei a escrever as palavras dele naquele caderno, aquele pequeno caderno. Aí já comecei a fazer as indagações para ele, conversando com ele. Eu não, assim, de ser um livro, né? Escrevi aquelas mensagens que ele estava passando para mim. De repente, aquelas pequenas palavras viram um livro, História do Meu Povo. E foi depois que ele faleceu, e o Fernando Canto, hoje é falecido também, chegou na nossa casa, muito nosso amigo, a gente cresceu tudo junto ali no Baguinho. E a minha mãe falou para ele que eu estava escrevendo um livro. Aí ele queria ver o livro. Eu disse: não, Fernando, é apenas umas palavras que meu pai deixou. Aí ele disse: não, isso aqui vale muita coisa, isso aqui vale ouro. E ele me ajudou a publicar o livro. Aquela intenção não era tanto continuar. Ele ficava insistindo: por que não continua escrevendo, Geraldina? Passa a escrever, volta a escrever. Quando foi 2008, em 2007, eu fui convidada a participar de uma campanha política. E eu andando para o meu estado, que eu não conhecia, porque a gente mora num lugar que às vezes você nem sai de casa para ver o que está se passando lá na rua. Eu não conhecia o Amapá, eu não conhecia nem todas as minhas comunidades. Foi quando em 2008 eu passei a conhecer as minhas comunidades, aí eu cheguei e falei: eu não quero isso para mim. Eu vou voltar a uma sala de aula, vou voltar a estudar. Eu quero estudar, eu quero povo, porque eu tenho que ajudar meu povo através da educação, não tirando, não enganando o meu povo de comunidade. E foi isso que eu fiz. Em 2009, eu voltei a fazer o EJA, porque quando eu voltei a procurar no São Benedito, que foi a minha escola, quando eu era pequena, criança, não encontraram, porque a escola era de madeira. E na época, você sabe, era tudo escrito no papel, né? Caderno, notado. Então, na época, se perdeu muito desses documentos. E não encontraram a documentação porque eu era alfabetizada. O que provava que eu era alfabetizada era apenas o livro que eu tinha escrito. Foi que eu voltei a fazer o EJA. Eu fui fazer o EJA num ano, 2009, eu fiz o EJA. 2010 eu fui para Maria do Carmo. 2011, 2012. 2011 eu fiz o livro, foi que deu a ideia de fazer As Aventuras de Dona Flozinha, que foi com a minha mãe. Eu estudando, a gente tem as queimadas, tem os animais que saem procurando ajuda, e eu me interessei e disse para ela que estava o ladrão de Marabás. Só que não foi só o ladrão de Marabás, veio a história também. Porque o nosso ladrão de Marabás é uma história que acontece na comunidade e na sociedade. Se você prestar atenção, cada dia você cria. Você está criando o que você gosta. Então, ali me deu a ideia de fazer o livro. Depois da Dona Flozinha, eu fiz Melhor Caminho à Escola, para mostrar às nossas crianças que o melhor caminho era numa sala de aula, para você não ficar à toa na
você tiver numa sala de aula, você dá tudo de bem na sua vida. Aí veio o melhor caminho, escola, para mostrar para nossas crianças, vamos estar na escola, vamos para a sala de aula, vamos estudar, porque a educação nos leva, nos faz a gente crescer na vida. Hoje, se eu estou tudo isso, porque eu vou ter uma sala de aula. Eu não fiquei mais sendo aquele pontinho no meio da multidão, mas eu voltei a ser uma pessoa vista por todo mundo. O seu primeiro contato com a literatura foi como? Meu primeiro contato com a literatura foi através de estar com o povo, com a Carla Nobre, porque antes de eu ir para fazer o EJA, eu já tinha tentado fazer ali atrás da SEC, uma escola de jovens e adultos, mas como lá era só mais jovem para recuperar aquele jovem para a sociedade, os meninos não queriam nada, queriam só briga, eu desisti. E ali encontrei a Carla com seus versos e prosa. Daí eu já comecei a imaginar. E aí veio a história do meu povo, daí eu não parei mais. Que veio agora que eu tenho o Sonho da Menina, que foi uma crítica também, né, porque nós somos dias e noite criticados por todo mundo, mas se você for atrás da crítica, você não vive. Então você tem que usar a crítica a seu favor, não contra você. E eu escrevi um livro, O Sonho de uma Menina. E o sonho de uma menina que me faz hoje eu estar vivendo tudo isso. O sonho da menina, aí veio o Canto do Boto, veio a onça, que a onça que está invadindo a comunidade, e houve um monte de série de acontecimentos, e vários outros livros, né, que eu tenho escrito já. Agora eu estou escrevendo outros que vai ser lançado, estou sendo preparado para ser lançado. Então isso aí que me fortaleceu muito na minha vida. Muito mesmo. As suas histórias, elas têm uma ligação com o lugar onde você nasceu, onde você morou? Como é que você aborda isso? Pior que tem, principalmente a história do meu povo. A história do meu povo eu bato muito sobre o Curiaú. Eu não nasci no Curiaú, eu nasci no bairro Braguinho. Mas se você vê que a história que eu faço, essa história que eu faço, eu sou no Mar Abaixo. Então o Mar Abaixo ele faz parte do nosso estado. Então tem uma ligação com tudo isso. Qual a importância da cultura mesótica nas pessoas? Que eu penso assim, poxa, a gente vivia, as pessoas não acreditavam no Mar Abaixo. Até eu mesmo, muitas vezes, eu ia, mas com aquela de dizer assim, poxa, o Mar Abaixo é só para velho, porque era aquele arrastado do pé, e para mim aquele arrastado do pé era só de velho, mas depois que você vai entender a história, a realidade daquela história, você vai passar a entender que o Mar Abaixo não é só para velho, é para todos nós. Então daí eu comecei a perceber que o nosso Mar Abaixo é grandioso, a nossa história, principalmente o Mar Abaixo do Batuque, porque o Batuque veio com a liberdade, e o Mar Abaixo com a escravidão. Então você começa a valorizar cada vez mais a tua história, o teu estado, porque por onde você passa, você encontra diversas manifestações, são diferentes. Então quando você começa a ver, poxa, eu tenho que valorizar o que é meu, também o meu estado. É difícil para uma mulher negra como a senhora ser escritora, por quê? É difícil. É difícil porque já está dizendo, mulher negra, mãe solo. E aí você imagina, poxa, ela enfrentou, que eu enfrentei uma barra muito grande na minha vida, mas hoje não. Hoje, graças a Deus, pelo que está acontecendo, pela volta da sala de aula, pelo poder chegar e poder conversar com você olhando para você, poder estar nos lugares, quando me chamam, eu tenho que estar naquele lugar, para mim mudou muito a minha vida. Porque naquela época eu era só a pretinha do Laguinho, a pretinha do Curiaú, era assim que me chamavam, não era valorizada. E hoje ser uma mulher preta, escritora, eu lembro muito a Carolina, a situação da Carolina, quando eu vi o livro dela, a dificuldade que aquela mulher passou na vida, morreu, não teve essa oportunidade de ter que eu estou tendo hoje, de estar andando pelo Brasil por causa dos meus livros. Ela ainda saiu fora do estado, do Brasil, né? Então, mas eu estou andando pelo Brasil levando todo esse meu material, levando todo onde eu chego, já esteve, meu livro, já estou trabalhando com ele naquela escola. Aí essa satisfação é muito grande para mim, de ver o meu trabalho sendo valorizado. Qual foi o maior desafio
cima da última bancada até embaixo. E esse dia, eu era a única preta da turma que trabalhava lá, mas tinha outra turminha também que trabalhava de servente. Mas para eles, eu que tinha que ser, eu que tinha que fazer o serviço, tinha que ser mais para mim, porque eu era preta. E quando eu terminei de fazer o meu trabalho, que eu subi para o terceiro piso para escrever, depois do falecimento do meu pai, e aí chegou uma visita e caiu um pouco de café na sala da minha chefe, e foi chamar uma da moça que aquela parte, que local não era minha, era dela, para limpar. Ela respondeu para ele que ela não ia limpar, que era para ele me chamar, porque eu só queria estar escrevendo. E o meu chefe foi me buscar lá em cima. Só que ele não foi assim, simplesmente dizer assim, dona Esmeraldina, a senhora dá para a senhora limpar aquela sala e tal, para o seu material? Não, ele simplesmente bateu na minha costa e disse para mim, que era para mim limpar o chão, porque escrever não era para mim, eu era para limpar o chão. E hoje eu digo, gosto de falar essas palavras, porque eu gosto de dizer, eu não só sobrevivi da limpeza do chão, como eu estou sobrevivendo a tanta coisa ruim que aconteceu na minha vida, de eu voltar a uma sala de aula, de eu me formar, de eu estar aqui hoje com vocês, conversando essa tarde com vocês, com esse estudante lindo, maravilhoso que estão aqui na minha frente, e dizer para vocês, não é desprezo, não era desprezo da limpeza daquele chão, mas da maneira que ele falou comigo, ele dizer assim, que não era para mim escrever, era para mim limpar o chão, quer dizer que ele queria ver só eu limpando o chão, mas não, eu consegui e hoje eu estou aqui. Que função a senhora exerce como conselheira editorial do Senado? Isso tem a ver com os livros e com a escrita? Tem muita vez, sim. A gente é chamado para reunião, somos vezes estamos comunicados, vai ter um lançamento, vai ter que estar lá, vamos estar lá para ajudar, seja onde for. E foi muito importante esse convite quando fez um ano agora, Dia da Mulher, que eu recebi o convite, eu estava dando uma entrevista na Rádio Difusora, quando eu recebi o convite do senador Randolfo Rodrigues para fazer parte do editorial federal. Então isso para mim foi muito bom. De eu estar no meio daquele povo, de eu estar conversando, de estar conhecendo, de estar participando, de viver, de conhecer, de levar a minha maneira de ser também para as pessoas, de poder ter respeito, ser respeitado. Que conselho a senhora daria para meninas que sonham escrever, mas acham que não conseguem? Elas têm que conseguir. A única coisa que nós temos que ter é determinação, acreditar. A gente não podemos deixar de dizer assim, eu quero escrever, mas eu não vou lançar esse livro. Vai ser difícil. É difícil, não é fácil. Porque eu tiro do meu salário, do meu bolso, para lançar os meus livros. Hoje que eu consegui, junto para lançar As Matitas, eu fui convidada para fazer, para junto das 72 mulheres do Amapá. Então, esse eu não gastei dinheiro, mas os outros livros meus sou eu que pago. Eu me viro, vou trabalhando, tenho uma lojinha na minha casa que eu vendo meus artesanatos, que eu vendo meus livros, vendo as roupas de Marabaixa que eu faço. Eu vou fazer uma apresentação e aguardando aquele dinheiro, quando eu estou com o livro pronto. Aí eu disse, esse eu vou lançar. É por isso que eu estou dizendo para vocês, está vindo novidade aí, porque eu estou lá no Federal, no Editorial Federal, e a gente vai conseguir fazer uma coisa por aí também. Além de escrever, a senhora também faz artes de outras formas? Como que isso ajuda na sua escrita? Agora eu estou tocando violão. Eu vim trazendo o violão do Rio, porque eu disse assim, eu fico cansada de estar pedindo, coloca melodia nas músicas, porque todos os meus livros têm música, né? Aí eu fico pedindo, me ajuda aqui, meu irmão é músico, para colocar. Então hoje eu estou no violão, fazendo as minhas melodias para os meus livros. Então eu acho que isso tudo ajuda, porque a sua cabeça, você não fica parada. Hoje eu com 70 anos de idade, eu completei agora dia 11 de janeiro, e ainda estou numa sala de aula. Aí você imagina, ela não para, horas, sentada no pátio ou no quartinho que eu tenho lá desocupado, que eu tinha 2 filhas, tenho, né? Mas todas as 2 casadas foram embora, então ficou uma casa com 3 quartos. Eu fico muito no quartinho da casa. O espaço ficou grande, então eu pego o violão, me sento numa cadeira, né, nos quartos, estou tocando ali, aprendendo sozinha pela internet, porque agora tudo a gente se aprende, né? A gente vai lá e vai buscar o que a gente precisa.
tocando meu violão. Aí sai daqui, a máquina já está bem aqui, uma escrivaninha que eu tenho. Aí já vou para a máquina fazer, estou lembrei, vou fazer uma sacola. Eu vou fazer algo que a loja está precisando. Aí saio dali, vou estudar. Vou pegar as apostila para estudar, para poder terminar meu mestrado. Então a cabeça não para. Isso tudo me ajuda. Me ajuda porque quando eu vim em 2008, terminando minha pedagogia, setembro, no final de setembro de 2008, descendo do último ônibus, 11h10 da noite, eu chego na minha casa e disse, eu vou tomar um banho, que estou molhada de suor. E quando eu voltei do banheiro, eu descubro um nódulo no meu peito direito. Quando foi 2019, eu vou para o médico e sei que era um câncer, que eu estava a enfrentar, que era uma batalha de um câncer. Então eu enfrentei. Hoje eu digo para você, eu sou uma sobrevivente. Eu fui uma pessoa que eu passei a pandemia todinha e não gripei. Os médicos se admiravam muito de eu não pegar nem gripe, porque eu usei muito remédio caseiro, muito mato, muito limão, muito alho para comer, para sobreviver. Porque eu estava lutando contra o câncer, fazendo quimioterapia, e você imagina você num lugar, era tanta gente para querer sobreviver ao mesmo tempo com uma pandemia em cima de você. E hoje, para mim, estar aqui falando com vocês, isso para mim é uma glória. Tem alguma escritora brasileira, uma país que te inspira? Escritora brasileira, hoje eu estou com a Djamila, um gato fado, estou lendo o livro dela. A gente tem sempre uma, como eu também gosto muito da Evaristo, que eu li o livro dela, estava lendo o livro dela, mas eu fico com a Carolina, Quarto de Despejo. Quando você lê aquela história daquela mulher, eu me imagino dentro daquele livro, porque tudo que ela estava passando, eu só não tive casa coberta de papelão, e nem da maneira que ela vivia, sobrevivia na favela de São Paulo. Mas a lavagem de roupa, passar roupa, costurar, aprender, tudo que eu aprendi foi na igreja São Benedito, porque tinha as irmãs. Eu era do catecismo, eu gostava de estar na igreja, por isso que eu sou essa pessoa calma. Eu gostava de estar na igreja de sábado, fazendo meu catecismo, aprendendo a bordar, aprendendo a pintar tecidos. E isso tudo me ajudou muito na minha vida, e me ajuda até hoje. Como a cultura dos seus ancestrais aparece nos seus livros? Por causa da minha mãe, da minha família, a gente tem uma casa que não para. Nós temos uma casa que não para, toda hora a gente. E a pessoa ligando, se informando, querendo. O meu irmão, ele confecciona os tambores. Os tambores dele vai para fora do Brasil. O tambor dele tocou no Boi de Parintins, na festa do festival. Uma das caixas de Marabás dele foi o maior orgulho para ele, de ver as caixas dele estar no meio. Então isso para mim vem lá do alto da minha bisavó e está na veia, está no sangue, isso não é mentira. E eu gosto. Como você vê a cidade da literatura nova? Como vejo. A literatura nova. Eu vejo assim que falta ainda muita. Nós precisamos assim, de incentivo maior. Hoje nós estamos tendo umas feiras, mas naquelas feiras, eu penso assim, que o governo deveria ter mais um olhar maior para a feira. Quando nós tivemos a primeira feira literária aqui no Amapá, que eu fui a patrona da primeira feira do livro do Amapá, quando nós tivemos essa feira, houve um interesse de professor, estudante, foi muito bom. Foi muito boa aquela feira, veio muitos escritores de fora, os escritores macapaenses. Depois parece que deram uma parada, os outros não tinham assim, a vontade que era para ser. E nós estamos pelejando para ver se a gente consegue ter uma feira, como a gente tem as feiras que a gente vê do Rio, né, de Pará, aqui agora parece Petrópolis, né? A gente tem a feira. E você imagina aquela feira que é tanta gente. E quando nós estivemos lá, e as pessoas procurando, família que vai assistir, para ir assistir a minha apresentação, que eu conto a história, canto a música, porque os filhos já cantam no Rio que a escola trabalha a literatura amapaense. Então falta um pouco de incentivo, eu acredito. Hoje em dia é mais fácil ou mais difícil para as mulheres publicarem livros? É difícil para todo mundo. Se você tem alguém para te ajudar, você consegue e ter o seu próprio recurso. Mas eu vejo muita gente que está ali com um livro na gaveta e ainda não foi publicado. A
está viva. Acho que é uma confusão. É uma história dos animais. Os animais saem, eu moro numa comunidade, graças a Deus, rica, né, de beleza, de tudo. E quando chove muito, os bichos saem, ou chove ou queimado, os bichos saem. Eu gosto de aproveitar para fazer o puxadinho de mar abaixo e fazer os bichos. Você pode compartilhar pra gente um trecho ou uma frase especial dos seus livros? Tem aqui das Matildas. Eu não trouxe os outros menores, eu vou levar o das Matildas, porque Ah, esse é um novo, né? Eu vi no Instagram de vocês. pois é, eu estou aqui, então eu quero só para vocês, quando vocês estiverem, para vocês verem se eu vou dar uma olhada. Aí eu tenho o voo do beija-flor e tem a aflição de mãe. Por que a aflição de mãe? Porque como eu sou mãe, eu vejo no olhar, eu vejo o desespero das mães, nós temos sofrimento de mãe. Hoje, eu não lembro qual foi dos filósofos, se alguém lembra-me e digo assim, que ele fala, educa seus filhos, para você amanhã não chorar com eles, junto deles. Então, isso que está acontecendo muito, essas mães chorando junto com seus filhos. Aí você olha, mataram um jovem, né? Por quê? Por que está acontecendo tudo isso? Eu lembro, você sair de uma sala de aula, você não tem incentivo de pai e da mãe, não quer estudar mais, não vai. Não quer ir para aula, não vai. O pai é melhor com a mãe. Mas às vezes nossos pais estão pecando. Não, você vai voltar para a sala de aula sim, você vai estudar. Se você quer trabalhar, trabalha de dia, de noite, você vai estudar. Eu acredito que seja assim. Porque para a gente não perder nossas crianças mais. É muito triste. Então aí eu coloco mãe, quem era que eu a chamo de Vera? Mãe, quem era que se faz tão pura e sincera? Mãe, quem era que passa o dia e a noite em uma janela? É a minha mãe que me espera. Então isso não é só esse pedacinho, né? Que ela é bem compridinha, que vocês vão conseguir um livro desse para ter aqui na escola, vai ser muito bom, viu, professor? Aí tem do voo do beija-flor, e são minhas duas participações assim. Tipo assim, além de poesia, quais são os outros estilos de literatura que você gosta? Eu gosto de estar lendo, romance, mas me pego mais sobre literatura infantil. Nossa, muito bom, de verdade. Para finalizar, a gente vai fazer um bate-papo. Aquele bate-papo que eu falei no começo. É um livro que marcou a sua vida. Livro que marcou o quarto despejo. Um lugar especial para escrever. Um lugar especial para escrever, eu gosto sempre de estar numa casinha atrás da minha casa. Uma palavra que define literatura. Eu já escrevi, porque você vive e aprendeu. Muito mais inesquecível. É quando você pensa assim, dizer assim, eu vou parar de estudar, não. Se tem uma pedra no seu caminho, tira. Tem um pau duro, e uma tempestade, para, ela vai passar. Mas não desista nunca de estudar. Essa é a palavra que eu gosto de falar. Inspiração vem de A vida da minha mãe, da minha família, Um personagem. minha mãe. um sonho ainda realizado. Sonho ainda realizado. Talvez eu não tenha tanto sonho agora, mas quero terminar meu mestrado. Café ou chá? Café ou chá? Café ou chá? Cafezinho. Autor ou uma autora favorita? Eu acho que eu vou ficar Fernando Canto. O melhor momento para escrever. Quando eu estou sozinho. Não tem ninguém em casa, está todo mundo fora e fica quietinho, só os pássaros cantando e eu ali. Para finalizar, uma mensagem da senhora Praça para jovens escritores. Que não desistam. Que a vida, ela tem os altos e baixos.
nós temos nossos grandes desafios na vida. Às vezes custa chegar, mas chega, vai chegar uma hora, vai chegar, pode ter certeza. É só não desistir, eu vou esperar. Sempre eu falava isso. E hoje, com 70 anos, podendo estar pegando avião, voando de um lado para o outro, eu sempre esperei e acreditei. E a gente tem que ser, botar o pé no chão e acreditar. Que é a educação é que nos leva para todos os lugares. Bom, essa foi a dona querida Esmeraldina. Muito obrigada pela nossa entrevista. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês. Fico muito feliz de terem. Eu esqueci, professor. Minha neta, a senhora não faz isso. Olha, tanta coisa, tanto trabalho. Tem que ter alguém para estar me lembrando. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Espero que vocês tenham ajudado muito vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigada. A gente vai colocar a dona Esmeraldina em homenagem ao Dia da Poesia, né? Que está entre 14 e 20 de março. Aí as meninas escolheram porque a gente precisa mostrar um pouco mais sobre a literatura amapáense e que a gente não vê muito nas nossas escolas, né? Como a senhora falou, né? Falta esse incentivo, colocar os nossos autores amapáenses para que eles possam conhecer, colocar mulheres, né? Mulheres que fazem parte da nossa cultura, mulheres negras, como você citou aí a Conceição Evaristo, é uma autora que a gente gosta muito aqui e que a gente precisa desse incentivo. E quanto mais a gente falar sobre isso, melhor para a Com gente. certeza, professora, porque nós temos esse impasse que nós temos nas escolas. Então, hoje eu faço parte da equipe de pedagogia do Maria do Carmo, eu terminei o ensino médio, voltei como pedagoga para lá. Então, eu estou ajudando lá. E nossas crianças não têm o hábito de ir para a biblioteca para leitura. Estão perdidos. Por quê? Eles querem tudo na hora do telefone, seja resolvido no vídeo. Então, nós estamos criando ali. Vamos tirar esse telefone da mãozinha. Vamos poder ajudar essas crianças de uma sei lá. Pai, porque o pai diz, porque vocês vão tirar o telefone da mão do meu filho? Como é que ele vai? Na hora que ele sair, ele vai ligar. Né? Mas vamos primeiro deixar as crianças aprender a viver, conhecer, até conhecimento. Exatamente, os nossos clássicos brasileiros, né, Dona Esmeraldina, que estão aí esquecidos. Se a gente, às vezes, a gente pergunta para um jovem sobre o Machado